O mês de agosto é o mês vocacional e durante os últimos domingos nós ressaltamos o dom de todas as vocações e todas elas têm uma mesma raiz, a disponibilidade para ouvir a voz do Senhor e servi-lo nos irmãos e nas irmãs. E aqui uma saudação muito especial no domingo de hoje a todos os catequistas e catequistas. E lembro, certa ocasião, numa reunião de pais e mães da catequese, uma senhora, uma jovem senhora, muito revoltada, dizia assim: é um absurdo, a gente quer ir passear no sábado e minha filha tem que vir aqui. 2 anos de catequese, impedindo a gente de passear. A catequese devia ser resumida. Ela está aqui quase 2 anos e até hoje não sabe rezar. Ao que eu tive que perguntar: quantos anos tem sua filha? 10. Ela tem 10 anos e a senhora ainda não ensinou ela a rezar. Ao saudar os catequistas e as catequistas, a gente agradece esse trabalho desvelado, mas recordo também a importância de rezar em família. A família é o primeiro lugar, o lugar ideal da catequização. Então, todos nós que formamos família devemos nos alegrar e nos comprometer a seguir sendo catequistas. Além de ser o mês das vocações, agosto aqui no convento, sobretudo, aqui no estado do Espírito Santo, no litoral, é um mês de muito vento. E aqui, sobretudo, é um convento, com muito vento. Mas não é isso, não é essa identidade fisiológica da natureza que nos identifica como convento. De fato, o pessoal vem visitar, chega lá em cima para tirar retrato e tem uma ventania danada e a gente tem que justificar. Afinal de contas, isso aqui é um convento, com muito vento. Convento significa reunião. Por isso, de vez em quando, a gente ouve que vai ter uma convenção. É a mesma palavra, convenção, reunião. Então, o convento é o espaço que reúne pessoas com a mesma intenção. Nós, no caso, os freis aqui, que vivemos no convento, temos a mesma intenção, de um ajudar o outro, dentro das nossas fragilidades, a viver a consagração religiosa, na consagração a Deus e no serviço aos irmãos. E o convento reúne hoje tanta gente. Ontem reuniram-se aqui as conferências vicentinas de Vitória e Vila Velha da região. Hoje reúnem-se aqui os agentes da pastoral familiar da área de Vila Velha. Reunimos-nos aqui todos que viemos de tantos lugares, com histórias diferentes, com expectativas diferentes, com preces e louvores diferentes, mas estamos aqui reunidos em convenção. Reunidos porque o Senhor nos reúne, reunidos porque o Senhor é a razão da nossa convenção. E nós queremos escutar a sua voz, queremos nos dispor a viver a sua vontade. E a voz do Senhor na Sagrada Escritura, nos textos selecionados para hoje, ela é muito evidente, como sempre é, mas hoje sobretudo. E eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito das leituras que nós ouvimos, na perspectiva disso, dessa perspectiva, que nós ouçamos a palavra do Senhor. Esse é o privilégio. Qual é a nação que tem Deus tão próximo, Deus que fala, Deus que instrui, Deus que acompanha os passos do seu povo? E então, é a partir disso que nós ouvimos a primeira leitura, a história da entrega das leis. E aqui tem que lembrar, o povo de Deus, ele é formado a partir de diversas experiências religiosas. Muitas experiências religiosas, muitas culturas, uma diversidade muito grande. Para garantir a unidade do povo, Moisés então recebe de Deus as tábuas da lei. E essa lei então, ela serve para reger no relacionamento do povo com o único Deus verdadeiro e reger também as relações entre os pares. Então, a identidade do povo, resumidamente, é esta: olhar para o céu, louvar ao Senhor e na terra viver a partir dos seus ensinamentos. Então, a lei que identifica o povo, desde a antiga tradição,
Os 10 mandamentos é um olhar para Deus e um olhar para o irmão e para a irmã. Viver bem com Deus necessariamente implica em viver bem com o irmão e com a irmã. Isso aconteceu há muitos anos, século XIV aproximadamente antes de Cristo. Há muitos anos. E no decorrer do tempo, o que foi acontecendo? A lei foi sendo acrescentada, à lei foram sendo acrescentadas outras tantas normas e determinações. E estas normas e determinações, elas, ao invés de qualificar ainda mais a lei, ou seja, qualificar ainda mais o relacionamento com Deus e com os irmãos, essas normas e determinações foram afastando a possibilidade de viver intensamente estes 2 mandamentos. E essas normas e determinações passaram de 600. E grande parte delas estava relacionada à forma de rezar, à forma de frequentar as assembleias, à forma do culto. E então foram se perdendo. Quando perde a natureza, quando perde a raiz, então se perverte. E a raiz qual é? É a mesma para mim, para você, para todos nós, em todos os tempos. Amar a Deus e amar o irmão e a irmã. Foi assim que Jesus resumiu. Ele não tirou esse resumo só da cabeça dele. Ele lembrava das tradições da raiz. Ele lembrava que foi para isso que surgiram as leis. Para olhar para o céu e olhar para quem convive conosco e viver com muita qualidade. Mas quando a gente perde essa noção de vida fraternal, de vida comunitária, de vida cuidadosa uns com os outros, então estamos nos perdendo totalmente. Por isso, esse legalismo, ele é infrutífero. Infrutífero, é o que Jesus está dizendo no Evangelho, é infrutífero. Vocês estão seguindo leis humanas e esquecendo da vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito simplificada. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu caminho com você. Eu estou sempre presente na sua vida. Por isso, se me ama, ama o seu irmão, cuida dele, presta atenção nas necessidades dele. Esse é o maior louvor que nós podemos fazer ao Senhor. Cuidar dos seus filhos e filhas, cuidar de todas as suas criaturas. É isso que Jesus nos recorda, e nos recorda com muita ênfase. Infelizmente, nós vamos perdendo essa noção fraterna, comunitária, por isso tem que se multiplicar as leis. Já disseram diversas vezes para nós, os freis aqui, tem que colocar uma placa dizendo que não pode correr pelado no convento. Vocês acham que placa resolve? Não resolve placa. Sobretudo aqui, nos domingos, onde a gente está celebrando a Eucaristia, volta e meia aparece um corredor. Qual que é a lei do corredor? Saúde. A gente acolhe todo mundo que vem fazer exercício aqui, não tem problema. Mas a lei do louvor ao Senhor e o cuidado com os irmãos, o que é que vai supor? Sem que precise de escrever uma placa. Tem missa. Olha quanta gente reunida para ouvir a palavra do Senhor, para fazer o seu exercício espiritual. Eu vou precisar passar correndo nesses poucos metros de campinho? Vou precisar passar correndo aqui porque a minha lei é a minha lei. O meu bem-estar, a minha salvação. Preciso de colocar uma placa que não pode correr na hora da missa aqui? Nós vamos nos esquecendo de olhar para Deus e cuidar do irmão e da irmã. Por isso, então, nossa sociedade se perde. E para cada um inventamos uma lei. Existem leis de trânsito, e elas valem para todos. Mas para o bonito não vale. Não pode parar em fila dupla. Mas eu preciso de levar o meu filho à escola. É só um minutinho, eu acendo o pisca-alerta. Meu irmão, não pode parar. Nem se você tiver um SUV 528 cilindradas, não pode. Não pode, não pode. É a lei, é a regra. Mas aí a gente vai inventando regra para os meus amigos. A regra do condomínio é, não pode entrar molhado no elevador. Mas o Juninho pode, os amiguinhos dele são inofensivos. Não, não pode. Não pode.
Nós vamos nos perdendo porque a referência não é mais a Deus, a referência não é mais o irmão, mas a referência sou eu mesmo. E esse egoísmo vai matando a nossa sociedade e vai matando também a nossa igreja. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, no dia que nós viemos aqui escolher ouvir a palavra do Senhor, que a gente reassuma esse compromisso. Reassuma. Vamos reassumir esse compromisso de ser cuidadoso no nosso louvor ao Senhor. O melhor jeito de louvar a Deus é servir ao irmão, servir à irmã. E uma referência boa. Eu não sei todas as leis. E aqui pesa sobre os advogados, quero aqui defendê-los, pesa um pensamento muito negativo. Fala assim, os advogados, eles estudam as leis para saber como burlá-las. Não é verdade. O regramento jurídico, as normas, elas servem para dirigir a sociedade, mas elas não podem favorecer apenas a um grupo, elas têm que ser, no princípio da equidade, favorecer a harmonia entre todos, entre todos. E nós, cristãos católicos, temos regramentos bem nítidos, que posso resumi-los nessas frases que ontem nós recordávamos Santo Agostinho, e assim eu termino a minha reflexão. Ama e faze o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o próprio amor serão os seus frutos.